vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, eu falei, na verdade, é cirurgião cardiovascular, é cirurgião vascular, tá bom? É o doutor Gustavo Caserta. Bom dia, doutor, muito obrigado por nos atender, porque eu sei que a sua agenda é muito atribulada. Vamos lá. Uma consulta, doutor, com um cirurgião vascular normalmente só é buscada quando o paciente já está com sintomas, né? Já está incomodado ali com inchaço nas pernas, veias dilatadas, por exemplo, no caso das varizes não tratadas, elas, as varizes e outras doenças, pioram com o tempo e podem passar aí de um leve desconforto para complicações mais graves. Quero começar a entrevista perguntando para o doutor quais são as doenças vasculares que mais levam o paciente a procurá-lo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite, pelo seu renomado programa. E a especialidade é uma especialidade que atinge uma patologia muito comum nas pessoas, que são as varizes. São um problema que atinge 50% da população acima de 50 anos. 50%? É 50%. E é um problema que até de saúde pública, porque acaba afastando as pessoas do trabalho, causa muitos incômodos, atinge principalmente as mulheres que já levam a vida atribulada como funcionária, como mãe, como filha, como cuidadora. E assim, as queixas principais que aparecem no consultório são dores nas pernas, né, varizes que causam inchaço, queimação, câimbras, peso nas pernas. Outra queixa frequente da consulta vascular são também os diabéticos, que acabam tendo problemas de lesões nas pernas, com obstruções dos vasos, e com isso vão aparecendo lesões crônicas, recorrentes, e também existem os problemas de inchaços nas pernas em geral, né? Uma queixa muito frequente nas pessoas que tem um excesso de peso, que tem alterações da circulação linfática das pernas. A maioria das queixas são essas. A cirurgia vascular é uma especialidade que mexe com a circulação do corpo todo, menos a circulação cerebral, que são os neurologistas que atuam, e a circulação do coração, que são os cardiologistas. Deixa eu perguntar para o doutor, hemorroida também é o vascular que cuida? Não, a hemorroida é da parte do cirurgião gastrointestinal. Gastrointestinal. Essa região também é uma especialidade dos proctologistas, principalmente, mas não deixa de ser varizes. Exato. E também as varizes no testículo dos homens, que são as varicoceles. Essas também são os urologistas que acabam cuidando. Mas também é um problema de varizes também. Entendi. E no final das contas, em se falando em varizes, eu imagino, eu conheço muita gente inclusive, que acaba deixando para depois, porque acha que todo mundo tem um problema simples e que não piora. O que eu quero perguntar para o senhor é, quando é que uma pessoa, em sentindo algum incômodo, ou mesmo antes disso, já prevendo que pode ter problema, deve procurar o cirurgião vascular? Quando a pessoa sente sintomas, né, cansaço na perna, peso... a queimação que o senhor falou, né? Muita gente reclama disso. Às vezes, até quando começa a piorar o quadro com manchas no tornozelo, manchas escuras, manchas marrons, ou às vezes coceira, com vermelhidão, que a gente chama de eczema varicoso, já são sinais de que a doença de varizes já está causando um problema mais grave. Existe muito também um incômodo estético, porque como nós vivemos num país quente, as mulheres principalmente preferem usar umas roupas mais curtas e tal, e ficam encabuladas de usar uma roupa mais curta pela parte das varizes, né? Então, o momento ideal
é quando a pessoa começa a sentir um incômodo com ela mesma, tanto da parte da aparência, ou quando começa a sentir dores, ou quando começa a ver as alterações, como as manchas escuras no tornozelo, que causam inflamação na pele, que pode até, às vezes, formar a ferida, a chamada úlcera varicosa, que é um tipo de ferimento na perna crônico, que é difícil de sarar, e atinge até 1% da população total ter um ferimento na perna por causa das varizes. Doutor, e quais são as possíveis causas? É só genético ou não? Varizes podem ser causadas também por maus hábitos de vida. É uma associação de fatores que acabam causando as varizes. Tá. Então, as mulheres normalmente têm mais varizes porque as veias são mais sensíveis aos hormônios femininos. Então, as mulheres que já tiveram muitas gravidezes e mulheres que estão acima do peso e acabam acumulando mais gordura nessa parte da coxa, do culote, do joelho, acabam aparecendo mais varizes. Existe muito também o problema do hábito laboral da pessoa, se a pessoa trabalha em pé. Muito tempo em pé. Muito tempo sentada também. Então, assim, secretárias, cabeleireiras, cozinheiras, pessoas que têm muito tempo com a perna para baixo, parada, assim, facilita o aparecimento das varizes. É causas genéticas, né? Na família a mãe tem varizes, a avó, o pai, a tia. Existem também os traumas também, né? Nos homens aparecem as varizes mais frequentemente por traumas. Então, joga futebol, leva uma pancada na perna em cima da veia. Isso então, pode ocasionar varizes. Pode ocasionar varizes. Olha. Depois de 2, 3 anos, a pessoa tem uma veia lá tortuosa, dilatada. Entendi. Então, são fatores que vão se associando para a pessoa ter um aparecimento de varizes. O hábito de vida da pessoa é essencial. Então, o exercício aeróbico, que você faz uma contração da panturrilha, você aperta o músculo da batata da perna, você faz um aumento da circulação e você evita varizes. Então, os exercícios tipo caminhada, bicicleta, esteira, natação, são fatores que você pode ajudar a prevenir as varizes. O senhor sabe que eu vou em uma nutricionista, aliás, devo mandar um abraço para ela, doutora Elaine Mencaroni. E desde quando eu comecei aí, e ela me fala essa indicação básica, né? Faça sempre atividade física, mas ela sempre me pediu, desde que comecei o tratamento com ela, isso há, salvo engano, 6 ou quase 7 anos, e ela me falava isso, olha, caminhe, pelo menos de forma moderada, ou corra se você gostar, mas faça exercício que force a sua panturrilha, porque ela sempre, e ela brinca comigo, ela fala, olha, tenha a panturrilha como o seu segundo coração, ela bombeia o sangue de volta e ajuda muito na circulação das pernas. E ela falava justamente isso que o senhor está comprovando aqui, né, para mim hoje. Mas vamos passar então para formas de tratamento. O que há hoje de mais moderno para tratamento de varizes, doutor? Hoje, o tratamento das varizes, existe tratamento clínico com remédios e cremes e meia elástica que acaba não eliminando a varize. É um tratamento que melhora sintomas. Tá. Mas o ideal é eliminar varizes. Sim. Existem hoje opções de tratamento que se adequam para cada tipo de paciente. Digo, pacientes que já não têm uma condição clínica para fazer uma cirurgia de varizes, existe um tratamento que é feito através de injeções de uma espuma, de uma substância química que a gente transforma em espuma e faz uma injeção na varizes. E essa espuma fica parada ali na veia, causa uma irritação e essa veia seca. Né? Tá. Então, existe um tratamento com laser, que é um tratamento hoje mais moderno, pois você passa uma fibra ótica, que passa luz por dentro da fibra, e na ponta dessa fibra dispara o raio laser. Então faz uma anestesia local, passa essa fibra e vai puxando essa fibra, disparando o laser e vai cauterizando essa varizes por dentro.
Ah, vai cauterizando. Então, hoje em dia, existem muitos tratamentos que são ambulatoriais. Você faz o tratamento, a pessoa vai para casa ou na mesma hora, ou fica no hospital poucas horas e vai embora para casa. No caso do laser é esse, fica pouco tempo. Pouco tempo. E da espuma também é um tratamento que também vai embora para casa da mesma Não hora. há necessidade de internação, um dia para o outro, aquela coisa toda. Mas há contraindicação? Não, é pouca, ou quase não há? A contraindicação é se a pessoa já tem um histórico de trombose prévia, algum problema circulatório. Coisas específicas. Específicas, né? Entendi. Uma alergia ao produto, a química do produto é um detergente, então tem que ter uma certa história que a gente tem que tirar do paciente. A cirurgia convencional de fazer a hack, fazer o cortezinho e retirar a veia, existe o seu lugar ainda na cirurgia vascular. Entendeu? Mas ela está caindo muito em desuso, pois é um método um pouco mais traumático, é um método que exige mais dias de repouso, pode ter algumas lesões de nervos da pele, fica com a área dormente. Então, conseguindo fazer os tratamentos menos traumáticos e mais rapidamente voltar às suas atividades habituais, é o mais indicado. Então, olha, achei muito interessante. Com laser, uma fibra ótica que vai cauterizando o vaso que está ali saltado. Isso mesmo. Olha só, muito interessante. O laser que vem sendo muito utilizado em várias especialidades da medicina. Doutor, são 8h33 agora, e lá se foram mais de 10 minutos de entrevista sem que a gente percebesse. Vou pedir para que o doutor Gustavo continue aqui, porque no segundo bloco a gente vai explorar mais do conhecimento dele para falar aí de cirurgia vascular. Aguarde um instante só, você que está nos acompanhando, porque o nosso break comercial é rapidinho, 2 minutos, e a gente já volta. Agora são 8h49, vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é o Dr. Gustavo Caserta, cirurgião vascular. No primeiro bloco falou aí de varizes, né, o que causa, o que não causa, deu dados que para mim são surpreendentes, dizendo que mais de 50% da população brasileira com mais de 50 anos de idade sofre com varizes. Ai, meu Deus, devo estar nesse grupo aí, daqui a pouquinho já vou procurar o doutor. Falou de tratamentos, falou aí de opções, como laser, por exemplo, que me chamou muito a atenção. O doutor falou rapidamente também de aplicação de espuma nas varizes, né, que também é um tratamento viável que evita a cirurgia. E falou também que, evidentemente, no mundo moderno hoje, em que se dá muito valor à questão estética, muita gente procura o consultório do senhor para tirar essa má impressão que a própria pessoa fica com as varizes na perna, né, doutor? Além de todo aquele incômodo e de uma questão também primordial de saúde, né? Porque pode evoluir para um problema mais sério, não pode? Sim. Se esse tipo de ocorrência dos vasos atrapalha a autoestima da pessoa, se ela se sente constrangida com isso, já é considerado um problema de saúde para a pessoa. Sim. Isso atrapalha o convívio social, o bem-estar dela. Os vasinhos, eles não se transformam em varizes. Tá? Os vasinhos são dilatações dos vasos da pele mesmo, tá? Mas ele vem de uma veia mais abaixo da pele, uma veia mais profunda, que força o sangue para a pele e aí desencadeia o vazio. Então, o tratamento só dos vasinhos, fazer aplicação, às vezes é uma coisa que não traz uma solução mais prolongada, definitiva, porque a fonte dos vasinhos são as varizes mais internas. Às vezes pode estar ligado a algum problema mais grave, algumas malformações vasculares, às vezes a pessoa já teve uma trombose antiga que fez aparecer os vasos. Então, a minha recomendação, uma pitada de cautela, seria que para fazer o tratamento dos vasinhos, você procure realmente um especialista e evite alternativas de não médico
médicos para fazer esse tipo de tratamento. Perfeito. E quando o senhor fala em tratamento, algo que me ocorreu é, existe uma idade limite ou mínima para fazer isso? Não existe uma idade mínima, geralmente são pessoas já com uma certa uma idade acima dos seus 15, 20 anos, já pode começar a aparecer vasos, sendo que existem até crianças que já têm uma veia ou outra já um pouco mais dilatada, mas não que seja um problema grave. Tá? Do limite de idade máximo, depende do estado de saúde da pessoa. Hoje em dia, o que eu considero não é tanto a idade da pessoa em si, e sim a condição física. Condição física, existem pessoas com 50 anos de idade que já têm uma condição física já bem ruim, e existem pessoas de 80 anos que estão super bem e querem investir num tratamento que vai trazer benefício de qualidade de vida para a pessoa. Vai ver mais 20 anos para frente, aí, por exemplo, né? Isso o senhor está falando de todo tipo de tratamento, ou mais especificamente, por exemplo, naquele que o senhor destacou no primeiro bloco, que foi o laser? Falar limite de idade. Não, o laser, por exemplo, se a pessoa estiver bem de saúde, ela pode ser submetida, faz uma avaliação prévia dos riscos, faz uma história bem detalhada, e ela pode ser submetida assim, sem um limite de idade, um corte. Não, você tem 72 anos, você não pode mais. Não, acho que tem que individualizar cada caso para você expor. Perfeito. E também o tratamento, hoje em dia, para qualquer cirurgia, na verdade, né, na medicina, hoje é muito compartilhado, digo. Antigamente, o médico era mais... ele falou assim, você vai ter que operar e vai operar e acabou e não tem discussão. Entendi. Hoje em dia, as pessoas têm Google, já tem informação, a pessoa já chega com o tratamento que ela queira, entendeu? E aí, na verdade, você chega numa combinação para você ver o melhor tratamento, mas é compartilhado. Perfeito. A escolha. Perfeito. Entendeu? E aí deixa eu perguntar para o senhor. As pessoas elas chegam com expectativas muito altas em relação ao tratamento, imaginando que, por exemplo, aquela intervenção vai resolver o problema para o resto da vida. Acontece muito isso. E em que medida? O que a pessoa, o que eu quero dizer é, o que o paciente deve esperar do tratamento? Deve ter um controle da expectativa do resultado. Digo, esse tipo de tratamento ou qualquer outro, existe um passo a passo que vai melhorando. Então, no caso das varizes, às vezes ela não acaba com as varizes de uma hora para outra no tratamento, sabendo que tem uma quantidade muito grande. Então, às vezes tem que ser um tratamento escalonado. E depende muito da percepção pessoal da pessoa mesmo, digo. Tem casos que você faz e você acha que não ficou tão legal e a pessoa está super satisfeita. E tem casos que você acha que ficou super bom o resultado e a pessoa não está satisfeita, entendeu? Então, assim, o registro fotográfico é muito importante, os exames que são feitos antes e depois, fazer um comparativo antes e depois também é muito importante, porque a gente tem uma percepção diferente de resultado de pessoa para pessoa. Então a gente tem que, às vezes, lembrar com a pessoa como estava antes e mostrar como está no momento, entendeu? Entendi. Então, tem que controlar um pouco a expectativa, que é muito pessoal esse tipo de sensibilidade, né, de percepção. Então é importante a gente ter, antes do procedimento, já colocar os pingos nos is aí dos resultados. Com certeza. E em falando disso, no pós-procedimento, quais são os cuidados que o paciente deve ter? Ou já sai de lá podendo jogar futebol e fazendo tudo o que fazia antes? Depende da magnitude do procedimento, são procedimentos mais elaborado, que durou mais tempo. Geralmente hoje seria uma semana assim, de um repouso relativo. A pessoa pode andar, pode dirigir um pouco em distâncias curtas, evitar de pegar sol para não ficar um aspecto de manchas na pele, para a aparência ficar boa. Mas
geralmente hoje o tratamento de varizes ele é bem, com pouco repouso, pouca necessidade de dieta, que o pessoal fala, né? Então assim, não vai pegar peso, não vai fazer uma academia nos primeiros dias, muito pesada. Há de se ter bom senso, né? É bom senso, mas assim, hoje em dia, em uma semana mais ou menos, a pessoa já pode voltar às suas atividades normais já. Mas aí eu imagino que o doutor deu uma série de recomendações, inclusive para que alguns hábitos da pessoa, que lá na anamnese, naquela conversa inicial, o doutor já identificou, e sugira para a pessoa que mude alguns hábitos exatamente para que o problema não volte. Afinal de contas, existem problemas de varize, alguns problemas que podem ser crônicos e podem ter outros que sejam temporários, por exemplo? Normalmente é um problema crônico. Normalmente, né? Então, assim, é importante, da mesma forma que o procedimento é compartilhado, a decisão do procedimento, o tratamento, a continuação, tem que ser compartilhado do paciente, digo. Não adianta você ficar fazendo procedimentos e tal, se ele não tem um hábito saudável, se ele não faz atividade física, se ele não tem o controle da alimentação, de açúcares, né, dos carboidratos, se ele não faz uso, às vezes, da meia elástica, que é um componente importante aquela meia de compressão? Meia de compressão. Tá. Então, assim, é necessário também que o paciente também abrace um tratamento preventivo, entendeu? Porque senão a taxa de recorrência, de voltar a aparecer varizes, é uma taxa que, de 5 a 10 anos, tem uma porcentagem razoável que vai voltar a aparecer varizes. Ah, perfeito. Mas aí, se a pessoa tiver novos hábitos e for minimamente disciplinada, esse período... Ele fica bem. Se for para aparecer, realmente, se tiver uma tendência genética muito grande e tal, fatalmente vai voltar a aparecer. A gente fala que às vezes é meio tratar a tiririca, né? Você vai tirando um ou outro, vai aparecer, né? Também. Então, um acompanhamento periódico realmente é importante para quem tem uma tendência maior de varizes. Perfeito. Quem também entrou agora na nossa live e está aqui acompanhando a entrevista do doutor Gustavo Caserta, cirurgião vascular, é a advogada Leila Stellucci Sgalha. Bom dia, Leila. Espero que não seja o seu caso aqui, as varizes, mas se for, preste atenção nas dicas e orientações do doutor Gustavo. Doutor, partindo aí para a reta final da nossa entrevista, em quanto tempo a pessoa, passando pelo procedimento, faz o retorno para saber se deu tudo exatamente certo como ela queria? Normalmente, após um mês e meio após o procedimento, ela retorna na semana seguinte do procedimento para olhar como ficou no momento, mas às vezes fica um pouco roxo, está um processo cicatricial ainda, e o resultado final do procedimento mesmo acaba sendo visto depois de um mês e meio, 2 meses, que aí já cicatrizou bem, que a pessoa já viu todos o processo de recuperação. Né? E aí, de quanto em quanto tempo o doutor sugere que a pessoa volte a fazer uma nova consulta? Normalmente a cada ano, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano, cada 9 meses. Algumas pessoas, os homens principalmente, eles tendem a resolver o problema definitivamente. Muito difícil os homens voltarem a ter varizes novamente, muito raro. As mulheres, como tem a parte hormonal, a parte de gravidez, a parte de retenção líquida, às vezes tem uma recorrência maior. Né? Entendi. Doutor, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor vai perder pacientes, acredito que não, mas é sempre bom a gente falar em prevenção, não é verdade? É possível, no final das contas, prevenir varizes? É possível prevenir em partes. Em parte. Porque existem pessoas que têm uma tendência muito grande de ter varizes, que vão aparecer varizes fatalmente, mesmo usando a meia, mesmo fazendo exercício. Uma grande parte, tendo hábitos saudáveis, bons, exercícios de fortalecimento de panturrilha principalmente, uso de meia, controle de deposição de gordura nas pernas, tende a ficar prevenido por mais tempo. Não dá para garantir que realmente não vai aparecer futuramente.
Entendi. Eu gostaria de registrar também aqui, ó, a participação do vereador Luiz Boato, entrou, deu bom dia Luiz, muito obrigado pelo companheirismo de sempre aí. O Beto Morotti, da Som Maior, também está nos acompanhando pelo rádio, mandou até foto aqui, ó, que está sintonizado, Jovem Pan 104.3. Betão, obrigado, você sabe que estamos juntos, né? Bem, todo mundo acompanhando aqui a entrevista do doutor Gustavo Caserta, que falou bastante sobre varizes. O doutor falou aí, vamos repassar, doutor Gustavo. Falou que 50% ou mais de 50% da população com mais de 50 anos de idade tem varizes, homens e mulheres mais sensíveis ao problema. Existe uma série de tratamentos, mas o doutor focou principalmente no tratamento a laser. É o mais moderno hoje, doutor? É o mais moderno. Na Europa já está começando a ser uma aplicação de cola, como se fosse um super bonder mesmo, o produto. Passa por dentro da veia e joga a cola e ela vai colando a veia. Então, assim, futuramente é um tipo de doença que está sempre tendo alguma evolução. Uma evolução constante. Importante é isso, né? Mas o laser é uma boa opção. Hoje em dia é o mais utilizado e moderno. Tratamento moderno, falou também aí de prevenção, falou também que a recuperação, o procedimento é ambulatorial, você sai andando no mesmo dia, não é? Tem que tomar alguns cuidados, retorno ocorre rapidamente. De forma ideal, volte uma vez ao ano ao cirurgião vascular e previna-se. É isso, e deu essa dica aí preciosa de que fortaleça as suas panturrilhas, a batata da perna, porque isso ajuda. Se você tiver uma tendência, se geneticamente o trem vai aparecer, pelo menos diminui o problema, né, doutor? Sim. É isso. Deixamos de falar algo importante aqui ou algo que o senhor queira reforçar? O que eu gostaria de reforçar é que hoje em dia não existe falta de informação para fazer o cuidado da sua saúde, né? Eu acho que você não deve deixar de se cuidar no sentido de tratar, de procurar os especialistas, uma coisa que vai te fazer bem, e não fique sofrendo com uma doença que fica chateando. A varize ela não é um problema que dói muito, é um problema que está chateando. Então a pessoa fica todo dia com a perna meio cansada no final do dia, quer deitar e tal. Sim. Então às vezes a pessoa acha que isso é normal e na verdade ele pode ter uma qualidade de vida fazendo tratamentos mais simplificados hoje. É isso. E eu também gostei muito quando o senhor falou das manchas no tornozelo, na canela, na perna, né? Porque depois que o senhor falou, eu fiquei pensando, realmente, quando eu estava com sobrepeso ou mesmo obesidade, eu tinha um problema sério, a minha canela ela era escura. Aí quando eu emagreci, passei a fazer atividade física, sumiu. E eu percebo realmente que muita gente tem, principalmente, não sei se é exatamente isso, o tornozelo mais escuro, que eu fico imaginando que deve ser por problema vascular, de circulação. Isso daí é uma deposição de ferro na pele, que é a acumulação de ferrugem, né? Exatamente, pele, exatamente. Então, como retém o sangue, o líquido no tornozelo, ele vai infiltrando a pele, igual a infiltração de parede, que o reboco vai começando a ficar manchado. Boa comparação. Então, o inchaço da perna, por obesidade, por varizes e tal, ele vai infiltrando a pele, e a pele vai ficando inflamada, vai ficando mais escura, e pode, às vezes, até abrir a ferida na perna. É isso. Não passe por essa situação, procure o doutor Gustavo Caserta. Doutor, muito obrigado pela participação, e quando tiver informação relevante como estas aqui, mande como sugestão de pauta que a gente abre os microfones do Jornal da Manhã. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, bom dia. Agora são, deixa eu checar aqui, só mudar a câmera que está no doutor, voltou para mim, 9h06. Adianto que amanhã o meu entrevistado aqui no Jornal da Manhã Araçatuba será o economista Euclides Teixeira Neto. Ele vem falar de finanças pessoais e dar dicas para que você saia do vermelho. Portanto, fique ligado. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, que olha, o de hoje está muito bom por sinal, hein? A manchete é: excesso de velocidade se destaca nas rodovias, mostrando a foto de um carro
a 248 km por hora. Veja se há cabimento. Fala também da Comissão da Zona Azul, aqui em Araçatuba, formada por vereadores que vão checar, né, o rotativo da cidade e outros assuntos interessantes e relevantes da região de Araçatuba. Você também encontra a informação verdadeira no site lr1.com.br, no aplicativo LR1, sendo que está lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muita música boa, pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.